Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou Carol Mazzucci. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre carreira e mentoria aqui de Staff Plus Engineer. A gente se apresentando, eu sou Carol Mazzucci. Melhorou? Sou HRBP aqui na ZUP. Para quem está assistindo a gente, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, olhos castanhos, cabelos castanhos cacheados. Hoje eu estou com uma blusa cinza, com a logo da ZUP e um casaco preto. Olá, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, diferente dos fuso horário que você esteja. Pessoal de Portugal, não dá para ver, né? Dá um alô, mas não dá. Meu nome é Otávio Santana, atuo como Distinguished Software Engineer na ZUP. Minha autodescrição, eu sou um cara moreno, eu sempre fico na dúvida, né? Que baiano não tem uma cor só, né? Tem a cor do sol, tem a cor natural. Mas, enfim, cabelo branco, já consumiu boa parte dele, infelizmente. A minha barba, quase Papai Noel. Tenho 1,90 m, então sou um grande desenvolvedor, pelo menos na altura, e usando a camisa da ZUP, né? E o nosso objetivo hoje é falar um pouco dessa nova carreira, essa nova tendência de mercado. Afinal, o que significa esse tal Staff Plus Engineer? Será um novo buzzword? Certamente é, né? Afinal, nós usamos isso para ter a palestra aprovada. Mas, além disso, tem algum valor e um contexto histórico do assunto. Afinal, o mercado de software ele se tornou estratégico. As cores mudaram. Aqui? Eu sei? Meu Deus, tá difícil assim. Mas, enfim, nós evoluímos muito do Forbes em 2011, que ele falava que toda empresa era uma empresa de software. Depois virou a empresa é uma empresa de dados. E em 2019, por incrível que pareça, não foi um coach quântico, não foi um revolucionário, mas sim, infelizmente, a pandemia fez com que cada negócio se tornasse um negócio de software, tá? Então não tem para onde correr. Você tem uma ideia, naturalmente vai ter que lidar com software. E com isso, surgiram muitas opções. Inclusive o próprio mercado de desenvolvimento, né, Developer Experience, se tornou uma trend. E se tornou um negócio paradoxal, né? Surgiram várias ferramentas cujo objetivo era facilitar a vida do desenvolvedor, porém com tantas opções, isso tornou a complexidade, e essa complexidade matou a experiência. Quem diria, né? Agora temos 30 opções, e agora é muito difícil. Quem aqui é júnior nunca pensou em criar um Hello World integrado com microserviço, sendo com Kafka, com Kubernetes, todo tipo de coisa, né? Então, está muito complicado. Esse é um artigo muito legal, ele usa como referência o livro, que é o Paradoxo da Complexidade. Um exemplo prático do paradoxo da complexidade. Netflix. A gente, às vezes, gasta muito mais tempo escolhendo o filme do que eu assistindo. É exatamente isso que aconteceu com o mercado de software. Faz a podre assim? Nossa. Então, o que surgiu, né? A carreira foi evoluindo. No primeiro momento, o desenvolvedor ele virava júnior, pleno, sênior, e teria que ir para a carreira de gestão. O resultado é a empresa perdia o melhor engenheiro e ganhava um gerente péssimo. Então, assim, era um win-win situation maravilhoso. Depois surgiu a carreira Y 1.0, em que você quebrava o lado da gestão, que ele ficava com tudo, responsabilidade estratégica, valores, todo esse tipo de coisa, e o especialista que nada mais era do que um sênior mais caro. Então, era um sênior mais caro 1, sênior mais caro 2, sênior mais caro 3, e ele mudava de empresa, né? Porque ele ficava entediado, porque não tinha o mesmo desafio. Com base nisso, o mercado viu que não adiantava, e surgiu o tal Staff Engineer. Aí se pergunta, né? Será que isso é a carreira 2.0? A carreira Y 2.0? Hoje se questiona muito o termo Y. Por quê? Apesar de ter duas opções, correlacionar gestão e liderança técnica dá ruim, tá? Então, esse livro aí é muito legal, que é do Will Larson, que fala justamente sobre isso. Então, a ideia é ter um maior alinhamento com o recurso de gestão, separar liderança técnica com gestão, ter uma maior autonomia. Esse personagem, ele é um líder técnico, ele se comunica, ele multiplica conhecimento. Otávio, eu não quero aprender nova tecnologia, eu quero só focar no código. Cara, seja feliz, sênior é o seu final. Você não precisa ser demitido com relação a isso. Está aí um exemplo da carreira 2.0, Staff Engineer. Repara que ela não é um Y, mas o ponto é que ela é uma opção e tem as suas correlações. Então, eu sou lá
Carreira iniciante, nível médio, sênior, e eu vou evoluindo. Repara que a gestão, eu já começo logo. Então, assim, eu vou lá, começo como manager. O staff, não. Eu demoro um pouco como sênior. O livro fala em cerca de 5 a 7 anos. Então, me desculpa se você acredita que um sênior pode ser feito em 2 semanas ou 2 meses. Infelizmente, mentiram para você também. E depois eu tenho esse maior alinhamento de recurso estratégico. Então, eu tenho o staff, que ele tem um alinhamento com o senior manager, o principal com o diretor e o distinguished com o vice-presidente. Isso não quer dizer que os dois fazem as mesmas coisas, tá? Então, o distinguished, o VP tirou férias, o distinguished assume. Não. São 2 áreas diferentes. Por isso que está se eliminando muito esse tal de carreira Y, para ninguém ficar nessa correlação. Então, a responsabilidade de prender e demitir todo tipo de coisa é do VP. O distinguished, ele tem outras funções, tá? Tem um artigo muito legal do Will Larson que ele fala sobre isso, tá? Então, eu começo com o staff, engenheiro, que ele olha arquitetura, código, esse tipo de coisa. Depois eu vou para o principal, que olha, sobretudo, como a empresa e produto. E o distinguished, tadinho, ele tem que olhar toda a empresa, tá? Ele tem que impactar toda a empresa. Então, assim, né? Otávio, mas isso é uma teoria muito legal. Para facilitar isso, tem um framework, que é a ladeira do engenheiro, né? Engineer Ladder, que ele fala sobre isso. Então, no primeiro caso aqui, temos 2 figuras. Um é para quem está começando, né? Um júnior. Então, você vê, né? O gráfico, né? Eles são 5 alicerces: tecnologia, sistema, influência, processo e pessoas. O primeiro passo do júnior, ele está aprendendo a tecnologia, ele está... nossa, não dá para ler aqui. Preciso ir para o oftalmologista depois. Ele está melhorando o sistema, ele está aprendendo de pessoas e ele segue o processo. Ele vai evoluindo e chega no sênior. Então, agora, a parte de tecnologia dele já se torna um especialista. Tá? E ele vai expandindo o círculo. Isso é muito legal porque eu consigo visualizar o meu plano de carreira. Depois disso, nós temos o último caso da gestão e o último caso do contribuidor individual ou staff engineer. Repara que a tecnologia, o VP, ele evangeliza. Ele sabe o que é técnico, ele é um gestor, naturalmente, mas ele é de tecnologia, ele sabe o que é isso. Sistemas, ele está envolvido. Pessoas, ele gerencia, né? Ele tem o poder de mandar saltar e prender, demitir, desdemitir. Processo, ele define a influência, ele lida com times ou empresa. Por outro lado, o distinguished, ele cria tecnologia. Ele é uma pessoa que lida sistemas. O máximo dele com pessoas é mentoria. Ele não vai ter esse poder de demitir pessoas. O processo, ele ajusta, né? Ele auxilia a ajustar. E a influência, ele muitas vezes vai transcendente à empresa. Ele é um cara que é referência a nível mundial. O grande ponto é que os dois juntos, eles preenchem toda a lacuna do hexágono. Não, pentágono, né? Enfim, dessa figura aí que eu esqueci o nome agora e não vou lembrar. É o pentágono? Valeu. Carol, algum insights? Eu acho que do anterior, assim, acho que isso é uma das coisas que a gente também destaca quando a gente olha para a carreira das pessoas, né? Acho que uma das coisas que acho que a gente ainda vê muito pouco dos nossos seniors é que a gente já começa a trabalhar eles no nível de desafiar processo, questionar processo, co-construir processos. Por mais que o sênior talvez ele não tenha toda a aptidão para conseguir fazer uma melhoria contínua de algum processo de forma autônoma, eu acho que é interessante a gente começar a trazer para essa camada de sênior também esse mindset de procurar as pessoas certas, trocar com as pessoas certas, para que algumas coisas elas sejam ajustadas. Porque é isso, talvez falta algum elemento para ele conseguir enxergar o todo do processo, todo da estratégia, mas ele não deveria ser uma pessoa que se isenta dessa responsabilidade também, né, de levar algo além para uma melhoria. E aí eu acho que o Otávio, nesse segundo aqui, ele já trouxe todos os elementos, né, acho que é uma provocação do quanto são duas carreiras totalmente complementares. Não existe uma melhor, outra pior. O importante, acho que a gente até conversou hoje muito aqui no TDC também, né? Quem foi ali no stand da ZUP, do quanto que é importante no meio desse caminho, a gente percebendo o que no nosso dia a dia tende mais a uma carreira de gestão ou tende mais a uma carreira de consultoria individual. E tá tudo bem, assim, acho que o desafio das empresas, o desafio das lideranças é conseguir ajudar todas as pessoas desenvolvedoras também a ter esse apetite, né, do autoconhecimento também, para entender qual que é aquela carreira
que vai brilhar os olhos, que realmente vai conseguir trazer motivação para a gente continuar fazendo o trabalho do dia a dia da melhor forma possível, né? Aqui são alguns exemplos que vocês podem ver. Nossa! De Distinguished Engineer. Então, temos o Emmanuel Bernard, que o Ozzy conhece muito bem. Você conheceu o Peter Moore também, né? Nossa, ele é gente boa. Então, tem alguns exemplos, né? O Manuel Give King e o Peter Moore, que era da Red Hat. Então, o criador do Hibernate, o criador o co-criador do Quarkus, o criador esqueci agora, do Ansible. O James Gosling, o pai do Java. O Gui, do pai do Python. O Jeff Dean, eu confesso que, se eu não me engano, ele é um Android XML, uma coisa dessa. Então, repara que cada Distinguished, ele é um perfil que cria tecnologia. Então, são pessoas, de fato, de níveis muito mais altos. Por isso que eles são tão raros, tá? Aqui eu acho que contando um pouquinho de como que a ZUP também está começando a discutir esse tema. Ele é um tema que ainda existe bastante divergência de como as empresas estão lidando. Então, a gente consome muita das empresas brasileiras, mas também das empresas tradicionais, né, internacionais. Aqui a gente, então, mantém, lógico, né, nosso nível, né, crescimento aqui na gestão. Então, nós temos leads, temos managers, heads e diretores. Mas, por outro lado, a gente está explorando muito essa carreira aqui do Staff Plus Engineer. Então, a forma que a gente está construindo isso na ZUP, né, depois de um nível sênior especialista, a gente está construindo uma camada, né, de staffs, de senior staffs, principal e distinguished, para a gente ter as duas trilhas, igual a gente falou assim, não necessariamente seguindo na mesma linha, né, bebendo muito da fonte também de Will Larson, mas a gente também conseguindo dar perspectiva, dar chão para as pessoas que estão também dentro da ZUP e que optam e têm um apetite para essa carreira de contribuidor individual. E aí que a gente quis trazer um pouquinho para vocês como que a ZUP também impulsiona, enquanto cultura, essas pessoas, né, que querem seguir essa outra vertente de carreira. Com relação ao nosso propósito, acho que a ZUP ela traz, assim, em questão de propósito, muito o ser humano no centro. Então, quando a gente escolhe trazer a intenção de proporcionar um ambiente de crescimento exponencial para as pessoas, a gente está muito preocupado com que as pessoas tenham protagonismo no seu crescimento. Por mais que a gente já esteja falando aqui, né, de uma camada que já passou de sênior, já passou de especialista e está vindo para o Staff Plus Engineer, a gente tem uma preocupação muito grande de trazer diversidade, trazer representatividade para as camadas acima. Então, a gente não está satisfeito com a forma que é pouca diversa, digamos assim, que a gente tem nessas camadas, e a gente aposta em entradas de pessoas diversas em vulnerabilidade. Então, a gente tem programas como Estrelas Fora da Caixa, Catalisa, Super Aprendiz, que tem esse recorte social, né, para a gente conseguir trazer as minorias também, tendo a possibilidade de ter esse crescimento exponencial que a gente acredita na trilha de contribuidores individuais também. E aí a gente aposta muito em carreira e desenvolvimento, porque por mais que a gente coloque as pessoas como protagonista, como linha de frente do seu desenvolvimento, a gente sabe muitas vezes ela precisa de um suporte para isso acontecer. Então, além da própria liderança que a gente tem áreas dentro da empresa que acabam fornecendo insumos para isso acontecer. A ZUP hoje optou por trazer uma plataforma que é como se fosse um produto, né, para as pessoas terem o acesso ao desenvolvimento, feedback 360, plano de desenvolvimento dentro dela. Além da liderança, existem business partners, que são pessoas, HRBPs, né, de recursos humanos, que trazem um elo mesmo entre pessoas, negócio, tecnologia, desafios, para a gente sustentar um elo, né, dos pilares ali de carreira, de cultura, de clima, para garantir que as pessoas, de fato, estão vivendo esse ambiente exponencial que a gente acredita, né, e a gente pretende promover. A gente tem uma área de carreira e recompensa, eu diria que é uma das áreas que está até conectada com a gente, né, a gente tem uma squad hoje que olha especificamente para a trilha de carreira, de contribuidor individual e de outros também, mas são áreas que ajudam a gente a entender o mercado, a entender a competitividade de mercado, a evolução do mercado, inclusive no que o mercado ele também se distancia, né, entre uma empresa e outra, para a gente chegar ao meio termo também do que faz sentido para a ZUP e que faz sentido para as pessoas que estão na ZUP. Então, para a gente é muito importante também ouvir quem está ali dentro. E a gente tem uma área de liderança, porque a gente sabe que por mais que as pessoas optem por uma carreira de contribuidor individual, em algum momento ela também conta, né, com o suporte da liderança para conseguir fomentar esse crescimento, fomentar feedbacks construtivos. Então, nós também nos sentimos responsáveis de desenvolver a nossa liderança para ela também ser capaz de trazer essa possibilidade de carreira, né, para contribuidores individuais. Não, falou tudo.
E aí nós temos outras 3 áreas que a gente trouxe mais especialistas, assim, que estão em volta de nós. Então, tudo que a gente pensa, né, na nossa estrutura aqui da Squad de carreira. Hoje a Zup ela tem uma área, que é o Zupedu, temos representantes aqui, inclusive, do Zupedu, e a gente conta muito com eles, porque é isso, assim, não é só a gente desenhar uma trilha e trazer uma possibilidade, é a gente contar para as pessoas e ajudar as pessoas mesmo a fomentar esse conhecimento ali dentro. Então, é uma área que ajuda a gente desde a base, então, desde as primeiras carreiras que a gente fala, né, de trazer vulnerabilidade para dentro do nosso escopo, diversidade para dentro do nosso escopo, mas também para as pessoas que, né, já atingiram um nível de sênior, um nível de especialista, não querem parar por ali, apesar disso ser uma possibilidade, né? Mas a gente sabe que precisa desenvolver outras habilidades, como a gente mostrou lá atrás, né, naquele pentágono, são pessoas que precisam se comunicar, precisam influenciar, precisam negociar, precisam liderar sistemas. Então, no final das contas, tem outras skills além de técnicas, que é uma escolha das pessoas também, que olham para essa carreira e optam por essa carreira de Staff Plus Engineer, também se desenvolver em outras skills. E aí, eu acho que fechando, a gente tem essa parte de Zup Experience aqui, que a gente fala que ajuda a gente a trazer experiência para desenvolvedor, para todo mundo de tecnologia. Então, como que a gente aprende o que funciona, já que é um ambiente de crescimento exponencial, como que a experiência desse ambiente também ajuda as pessoas a fomentar aprendizado. Na Zup, uma das grandes pilares que a gente tem é o Somos Nerds, aprendizado acima do plano. Então, a gente não pode esquecer que isso está dentro da nossa cultura. Então, como que a experiência que a pessoa vive dentro de casa, ou agora, né, numa vivência de depois de 2 anos de pandemia, como que a gente se descobre nesse novo ambiente de trabalho. Na Zup a gente tem liberdade, então as pessoas têm opção, né, de escolher onde elas vão trabalhar, mas a gente tem a experiência que as pessoas vivem também dentro de casa, mesmo optando por isso. O ponto legal da Zupedu, né, são as pessoas que estão lá dentro, né, são pessoas muito boas. Então tem o Alberto, tem o Osni, tem a Paula Santana aí, e um dos grandes pontos é justamente a curadoria, né? Lembra que a gente falou? Caramba, tem muita opção. Qual que nós escolheremos? Então, a Zupedu consegue ajudar nesse tipo de coisa, né? Na seleção e na curadoria daquilo que faz sentido investir para a sua carreira e, naturalmente, para a empresa, né? Fazer o modelo win-win, que é bem importante. Então, é uma coisa que eu acho muito legal. Poucas empresas têm um setor de educação tão forte, tão bem preocupada com isso, né? Geralmente, as empresas dão um crédito lá, a Zup também dá esse crédito de educação, só que muitas vezes as pessoas se perdem. Caramba, temos muitas opções. Afinal, qual delas eu vou escolher? E o grande legal é, não, tenho esse crédito, mas também tem uma equipe lá focando em curar essas informações, tecnologias, metodologias e por aí vai. Temos treinamento. Nós temos programas específicos, né, para acelerar a carreira. Desculpa, qual que é o seu nome? Karina perguntou para a gente se a gente promove treinamentos, né, dentro dessa área. Então, a gente tem treinamentos internos, então tem algumas especificidades, né, que são demandadas para essa área. Então, a gente precisa desenvolver algum tema específico, essa área entra com a gente também desenvolvendo. Mas a gente também tem muitos programas que acontecem, né, através deles. Então, a gente enxerga uma tendência de mercado, enxerga uma demanda do mercado, uma demanda do nosso próprio negócio. Então, essas pessoas, elas ajudam a gente a desenhar o melhor projeto, o melhor pacote, digamos assim, de desenvolvimento, de treinamento e desenvolvimento para essas pessoas. Muitas vezes unindo, né, metodologia ágil, treinamento de soft skills, porque a gente pretende, assim, preparar a pessoa para estar imersa no negócio logo em seguida, né? Imagina. E aí a gente tem, a Zup, ela tem essa cultura de aprendizado e a gente não fica satisfeito de deixar isso só dentro de casa também, né? Então é um convite para as pessoas também se conectarem com os nossos conteúdos. Nós temos blogs, Upcast, webinars, eventos, então se conectem com a gente, que a gente faz muita questão de levar o nosso aprendizado de dentro de casa para fora. E eu acho que, assim, pensando nessa carreira de contador individual, a gente não tem todas as respostas ainda. Acho que poucas empresas têm todas as respostas também, mas acaba sendo um grande estudo, uma grande oportunidade que a gente tem de olhar para esse tema, porque a gente sabe que no Brasil ainda tem poucas empresas sendo pioneiras, né, nesse assunto. Então, para a gente, eu acho que é uma grande oportunidade, é um privilégio de talvez começar a puxar essa fila, começar a ajudar uns aos outros mesmo e começar a olhar para o Brasil como um polo de tecnologia e uma possibilidade de crescimento de carreira para as pessoas que estão aqui, querem ficar aqui e agregar valor para dentro do Brasil, né? Acho que é isso. Um ponto interessante é que estamos no TDC, né, como patrocinadores, inclusive, temos stand. Então, vocês aqui fisicamente, aproveitem e pulem lá. Pessoal não Zup, claro, né? Então, vocês aí. E, além disso, também, o pessoal online tem material. E se você está em São Paulo, inclusive, quinta-feira teremos aí um meetup,
muito legal aí de 2 horas, justamente falando de Java, carreira e todo esse tipo de coisa muito legal.